Seja bem-vindo mais semana ao Espaço Capacidade. Antes de apresentar as convidadas dessa semana, essas mulheres lindíssimas, agradecendo sempre a Associação Comercial pela realização desse Espaço Capacidade. E a nossa parceira, caríssima parceira, Diário TV. Gente, eu vou pedir sempre e não vou me cansar de pedir para que você acesse os nossos sites. O www.aciate.com.br e o www.klebermelocoach.com.br e veja lá tudo que nós temos para oferecer a vocês. No site da associação você vai encontrar grade de treinamento, temas de café com ideias, a nossa revista virtual e uma série de outras coisas e informações muito importantes a vocês. E através do meu site você consegue chegar também ao site da Associação Comercial e de todos os meus parceiros. Hoje vai ser mais que especial. Eu nem vou dar dica porque eu vou deixar com que elas falem, tá certo? Então, vamos nós às apresentações. Antes de mais nada, o meu muito obrigado. Eu sei que vocês são ocupadíssimas, se deslocaram dos seus trabalhos para virem dar esse momento ao nosso espaço, ok? Então, eu vou apresentar inicialmente a Eveline Miranda, que é psicanalista, a Tânia Luna, que é assistente social, e a Virgínia Leal, que é advogada. A primeira pergunta, não sei quem vai responder. O que três pessoas, três mulheres com carreiras tão diferenciadas estão fazendo juntas? Quem responde? Eveline. Porque você um dia desse falou num programa uma coisa que eu gostei muito, que o que nos une não é o que nós sabemos, é o que nós não sabemos. Exatamente. Então, fala sobre isso. Na verdade, assim, a gente não sabe tudo mesmo, né? É diferente do que se imagina, a gente não está aqui proprietária de verdade nenhuma. Né? Então, quando a gente se encontra, aí a gente dá conta dessa falta mesmo, né? Perfeito. Né? Do quanto nos falta, do quanto a gente precisa continuar navegando aí nesses mares do saber, Vocês já né? perceberam o suspense que tem, né? Porque até agora elas não disseram o que elas fazem juntas, né? Até agora, né? Nós já estamos com 2 minutos de programa e nada. Que na verdade, assim, a gente entende que as nossas áreas de atuação, elas têm um diálogo, podem vir a ter um diálogo muito interessante. E a gente já vem desenvolvendo alguns trabalhos há algum tempo, e na verdade, quando você pensa em serviço social, quando você pensa no direito, quando você pensa na psicologia, na psicanálise, não são saberes que estão em direções opostas, né? Então, por exemplo, o que nos uniu, né, bem como a Tânia disse, é isso que a gente não sabe, e causas. Né? O que nos faz estar juntas são as causas que nos afetam. Né? Então, por exemplo, a gente se encontrou, tudo começou com a questão da Comissão de Direitos Homoafetivos. Né? Então, quando a gente se viu ali, apesar de atuar em campos aparentemente diferentes, a gente tem campos de atuação diferentes, mas a gente sentiu uma sintonia muito grande no nosso discurso. Né? Então, a gente percebeu que a gente tinha um longo caminho pela frente, que a gente tinha algo a fazer. Né? A gente tinha um trabalho a implementar na cidade. Né? Então, resumindo, a história é essa. Então, por conta disso, a gente foi se envolvendo em projetos, em instituições, né? E é por isso que nós estamos juntas. Okay. Virgínia, vai para você. Eu sei que vocês estão atuantes, né, dentro dessa questão da homoafetividade. Isso. Tá? Então, você, como advogada, qual é o teu ponto de vista? O que é os direitos? Porque é interessante que a gente ouve falar muito sobre a questão dos direitos, né, que todos têm. Porém, especialmente para essas pessoas que hoje estão lutando pela sua causa, como vocês estão fazendo, trabalhísticos. Qual é o direito dessa gente? Então, assim, vamos dividir um pouquinho por áreas. Sim. Por que as pessoas às vezes falam assim, tudo bem, por exemplo, beijo da novela, um beijo comum, por que esse estardalhaço todo para mostrar beijo da novela? Existe uma coisa que nós chamamos de visibilidade social, que existem conceitos na sociedade que tem aquela maioria, como nós estávamos falando ali em off, né? Que é a maioria que não é em quantidade, sim em visibilidade. O que acontece? No Brasil e em vários países, nós temos a heteronormatividade, que é o quê? O senso comum diz que o normal, entre aspas, é ser heterossexual, heteroafetivo, enfim. Isso
né, não é uma verdade, mas isso é o que a gente aprende implicitamente e vamos convivendo com isso. Então, quando a gente se depara com o diferente, a reação é aquela coisa platônica, de Platão, né, da alegoria das cavernas, é rejeitar. E esses trabalhos são de conscientizar. Quando você tem uma estrutura jurídica que dá mais atenção, por exemplo, a Lei Maria da Penha está dando mais atenção à mulher do que ao homem, teoricamente, é para equilibrar essa situação. Entendeu? Então, dentro por que se fala tanto hoje em dia de direito homoafetivo? Porque nós já conseguimos resolver mais ou menos a questão do negro, conseguimos resolver mais ou menos a questão da mulher. Bacana mais ou menos. Bacana, mais ou menos. Bacana, mais ou menos. Mas já deixar. estão assim numa situação melhorzinha. E agora quem está sofrendo muita agressão são os transexuais, os travestis, os transgêneros e os homoafetivos. Que ainda tem essa coisa porque as pessoas falam assim, bater numa pessoa na rua, independente da orientação sexual, não, são crimes de ódio. A pessoa vai bater porque é homoafetivo. O nível de agressão e de violência é infinito, não vai só roubar, entendeu? Por isso que a gente traz um tratamento diferenciado. Você não pode tratar uma criança, por exemplo, como trata um adulto. Você não pode tratar. Por que se fala em Lei Maria da Penha? Porque estatisticamente descobriu-se que a mulher sofre muito mais violência por conhecidos dentro do âmbito familiar. E o homem não, o homem seria morte violenta, assalto, etc. Então você tem que E que vamos cuidar. abrir um parênteses, de qualquer maneira, a lei da Maria da Penha, ela contempla também e protege o homem, né? Então isso existe esse equilíbrio, mas ela também protege qualquer forma de violência. Não, na verdade ela é voltada especificamente para a mulher. Tá. Mas existem uma jurisprudência, um entendimento aí minoritário, que algumas pessoas aplicam ou não, pelo princípio da igualdade, se aplicar também um homem quando sofre violência doméstica. Mas a Lei Maria da Penha é específica para a mulher, independente da orientação sexual, contempla a homoafetiva, e jurisprudência que atende a doméstica, que se aplica à doméstica, e que se aplica ao público trans, feminino, Perfeito. identidade feminina. Mas aí, quer dizer, existem pegar uma gama enorme de legislações para o direito homoafetivo que não são tão divulgadas. Aí é que está. O nosso espaço aqui, a gente tem que falar um pouquinho da questão corporativa, né? Dentro das empresas. Hoje, você está colocando uma coisa, para mim, muito bacana. Você tem que dar um equilíbrio. O que eu encontro dentro das empresas é que falta às vezes, informação e mesmo até orientação de quem está do outro lado da ponta, que é o dono da empresa, que são coordenadores, que são gerentes, que não entendem direito de como lidar com isso. Porque você tem o homossexual, a lésbica, que às vezes estão chegando à empresa, com todo um receio da rejeição. E isso é observado e até respeitado por alguns colegas. Mas fica a tal da saia justa, eu posso contar uma piada, eu posso fazer uma brincadeira, como é que eu lido com isso? É uma coisa natural, não é? Quando eu já parto se é natural ou não, eu já estou questionando a questão do outro. Então, como é que vocês estão vendo isso e como é que vocês estão lidando com isso? Você, quanto assistente social, Tânia, como é que você está olhando para isso? Pois é. Kleber, assim, quando nós falamos de direito homoafetivo, ou direito das mulheres, enfim, qualquer direito, só rapidamente falar que eu sempre fui meio contra essa coisa de levantar a bandeira, algum tempo atrás, né? Eu dizia o seguinte, bom, existe uma lei maior que é a Constituição. Se realmente a Constituição fosse respeitada, a gente não precisaria estar segmentando a sociedade, vamos defender esse direito. Então, na verdade, quando a gente fala de direito homoafetivo, direito homossexual, a gente está falando de direito de pessoas, né? E aí, tentando responder a tua pergunta, eu assisti novamente pela 40ª vez, recentemente, o filme Filadélfia, né, que trata dessa questão do medo, né, do diferente, numa empresa, né, e que a coisa só vem à tona porque, lá na década de 80, a coisa do câncer gay, né, a AIDS, e que aí, eu esqueço o nome apesar de ter visto 40 vezes, esqueço o nome do personagem do Tom Hanks, ele passa por aquela enorme dificuldade e preconceito mesmo que sofreu na pele, né? Aí isso na década de 80. Se a gente pensa que isso ainda existe, né? Não dessa forma tão aparente, né? Não vai tão incisiva, não vão para os tribunais, eu não sei de casos, né? Principalmente com relação ao trabalho, de empregado que tenha que ter ido ao tribunal por ser homoafetivo, por ser gay, para defender os seus direitos, mas claramente a gente percebe nos ambientes de trabalho, né?
no meu trabalho como assistente social, algumas dificuldades que algumas pessoas têm em lidar com isso. Algumas dificuldades que o próprio homoafetivo tem de se mostrar. O medo, de repente, ele é contratado por uma multinacional como gerente financeiro. Aí ele chega lá, tem aqueles camaradas, né? E inibe. É aquela coisa de, eu chego e falo. Aí eu te pergunto, precisa falar? Você precisa, né, dizer, olha, eu estou aqui, estou contratado como gerente e sou gay? Você precisa dizer que você é hétero. Pois é, você Isso precisa aí, dizer isso que aí. você é hétero? Não. Então você não apresenta. Mas fica aquela dúvida. Se eu não falo, presta bem atenção, são preocupações que o hétero não tem. Né? Então, Exatamente daí, isso aí. sabe, um hétero não vai para uma entrevista de emprego, não, eu vou chegar lá e vou dizer que eu sou hétero. Mas um gay, ele vai para uma entrevista de emprego, muitas vezes, assim, falo ou não falo? E se eu não falo, e se depois descobrem? Então, isso são questões, né, assim, a princípio não tão concretas, mas que são fantasmas no ambiente de com trabalho certeza o tempo são. todo, isso no começo. Não, existe a questão Né? da especulação da orientação, da sexualidade, afinal, ou não o é? que faz. Então, isso daí, ou não é? inclusive, você escutar a piada. O dia que você sumir, numa boa, não tem problema nenhum, não. A gente só está sacaneando porque está no armário. Não é no armário, é um direito que o outro tem de dizer. Se você olha para o outro, você tem como compreender. Agora, por que o outro tem que ser réu confesso? Não, pois é, por quê? Porque então existe uma preocupação muito grande. Um dia desses que a gente estava num jantar falando. Na verdade, a gente fica falando de trabalho o tempo todo. Né? Isso nos une também. Né? E eu cheguei à conclusão, pois eu acho que a gente estava correndo. Chega o telefone. A gente tenta Kleber, falar, você mas sabe não consegue. qual é o grande problema da sociedade? Isso, eu não sou da área da psicologia, eu sou de serviço social. Mas assim, fiquei pensando, acho que a grande preocupação da sociedade como um todo é a preocupação da sociedade no que duas pessoas fazem, né, quando estão na horizontal, cama, na cama. Tá? Porque a gente estava conversando o seguinte, sabe? Mas aí é que está, essa grande equação, veja bem, isso não tem que ser considerado jamais dentro de uma empresa. Porque independente do funcionário, seja ele hétero, seja ele gay, se ele faltar com decoro... Em tese, sim. Mas então, mas não é assim que funciona. Não, e outra coisa, né? porque isso até mesmo por pesquisa. O índice de pessoas que foram flagradas dentro de uma empresa tendo relações sexuais são quase a 100% de heterossexuais. Sim, pois é. E quando, na verdade, isso você não tem que se preocupar com isso. É a mesma coisa. Parece que existe um estigma que, então, essa pessoa, ela vai seduzir, se é um homem, todos os homens, querer seduzir todos os homens. Se é uma mulher, tem um estigma. Mas eu então acho parece, que não... me parece que nem passa só por aí, não. Eu acho que isso também, porque aí vai da fantasia de cada um, né? E a fantasia no ser humano é algo assim infinito, né? Enfim, é algo que dá margens a 1000 possibilidades. Agora, eu acho que a grande questão mesmo não é nem uma preocupação se vai acontecer alguma coisa dentro da empresa ou não, mas aquela empresa ficar vinculada à imagem daquele sujeito. Essa é a grande questão. Isso é verdade. Existe isso em várias... Existe isso de fato, verdade. por exemplo, a pessoa que é gordinha, muitas vezes ela não é contratada, por exemplo, numa empresa de fast food. Porque as pessoas já têm essa preocupação. E é importante falar isso, por exemplo, quando você tem um homoafetivo que vai se candidatar a uma entrevista de emprego e fica visível que ele não foi contratado por conta da orientação, isso dá problema. Jurisprudencialmente já tem se reconhecido como a teoria da perda do machismo. Mas como é que ele prova isso, né? Agora, que é a história do gente, agora vamos até aqui para incrementar a discussão, porque eu quero que pegue fogo mesmo. Eu quero que vocês saibam, inclusive, que existem empresas hoje que elas contratam o homossexual porque é moda, precisa ter para dizer que é moderna. Não é por mérito muitas das vezes, só. É porque tem que ter. Eu estou falando, e que cai na mesma questão. E que você vai cair na mesma questão, porque escuta, independente, você contrata um funcionário pela necessidade de tê-lo. Nós vivemos, né, uma coisa chamada apagão de mão de obra. Então, tanto para com a empresa pequenininha de 2, 3 funcionários, aquela de 5.000 funcionários, existe hoje um apagão. Existem empresas ainda que se dão ao luxo, e eu trabalhando com recrutamento e seleção de pessoas, e tenho consultores na minha empresa que são especializados, psicólogos nessa área, você recebe da empresa, que é a tua cliente, uma lista do que pode e o que não pode ter.
Não pode ser gordo, não pode ser preto, não pode ter uma idade X, não pode ser mulher, não pode ter uma idade abaixo, não pode ter um nível acima de tal, não pode ser gay. Só que você, veja bem, olha só, o paradoxo é que eu sou uma pessoa que trabalho com desenvolvimento de pessoas. Eu sou gestor, de pessoas, tá? Sou um consultor em gestão de pessoas. Eu me deparo com uma questão de que eu não posso chegar para o meu cliente e dizer assim, eu não vou fazer isso. Porque eu perco o mercado, eu perco o meu pão. Sim. Agora, que existe, na verdade, por parte das empresas, inclusive instituições muito importantes, você não entra. Então, aí é que está a tal da história. Por um lado, você tem um mercado, que aí você tem empresários que são mais abertos, que o que eles precisam da mão de obra, você vai ser avaliado para aquilo, perfeito, e que eu tenho que... uma necessidade real. E eu tenho que hoje me ocupar desse empresário. Porque eu penso o seguinte, eu tenho que também dar uma prioridade no meu trabalho a quem está fazendo alguma coisa. Porque se eu for buscar essas empresas, essas instituições que ainda são arcaicas ao ponto de não contratarem uma pessoa obesa porque ela vai representar mal, né? Mas o interessante é assim, é até importante você estar tocando nesse ponto, porque assim, a gente fala da questão homoafetiva porque foi a que nos uniu, né? Mas na verdade o nosso trabalho ele tem uma direção para todas essas questões, né? Quando a gente pensa na questão da empresa, né, por exemplo, a gente não está focando só na questão do homoafetivo. A gente está focando em todas essas questões. Porque o que faz uma empresa, né, acontecer é a competência dos seus funcionários. Ponto, gente. Isso é indiscutível. A regra é, uma empresa ela contrata por 3 fatores. 3 únicos. Primeiro é se você tem talento. Segundo, se você tem produtividade, terceiro, se tem resultado. A empresa que é um indivíduo, ela é um indivíduo, feita de indivíduos. Ela não reconhece sexo, cor, altura, credo, nada. O que ela reconhece no indivíduo é isso. É o que ele produz. Agora, as empresas, hoje existe uma série de empresas que estão, justamente, elas mapeiam os seus candidatos. Ok, tem talento? Nós vamos lapidar, é uma pedra. É uma pedra preciosa que vai ser lapidada. Então, produtividade, bacana, resultado, melhor ainda. Só que nós temos uma equação que fica perdida em meio a isso. Que são pessoas que elas entram... Eu coloco não só o homossexual, eu coloco, por exemplo, o negro. Você hoje, lamentavelmente, dentro de Teresópolis, eu tenho dificuldade de saber quem é que ocupa negro, um cargo de posição que seja um executivo na cidade. Obesos, eu não conheço. Enfim, são assim, né? Você pensa... Então, agora, essas pessoas que estão chegando... Por onde eu começo? Isso eu pergunto a vocês mesmo. Por onde eu começo o trabalho? Eu tenho que começar com essas pessoas, preparando para que elas, né, vamos colocar entre aspas, consigam uma defesa melhor para aquilo que o outro, não ela, considere a fragilidade, o problema. Ou eu tenho que ir até essas pessoas que vão receber esses grupos, tá, e tentar sensibilizá-los, mostrando o seguinte... que o natural é o seguinte, se você é gay, se você é lésbico, que vocês podem estar numa mesa falando e contando piadas sem o menor problema, quando eu tenho o intuito de machucar... Essa é a questão. É essa, né? Isso é que faz toda a diferença. A pessoa percebe. Eu posso fazer uma brincadeira totalmente inocente. Eu posso fazer uma brincadeira até maldosa. Até maliciosa. Mas a intenção da falta de respeito... E é essa que machuca. E é essa que vai machucar. Gente, o seguinte, eu tô sacando que vocês sabem mas nós não respondemos a sua pergunta. Então, peraí, mas então vocês vão ser breves, porque vocês perceberam que eu vou ter que convidar vocês para um outro programa. Porque só esse aqui... Não, galera, então, vocês prestem atenção, com essas 3 mulheres que falam como fala, o apresentador que vos fala também, fala feito uma matraca, eu não posso pensar que 20 minutos vai ser o suficiente para nós 4. Então, vocês vão responder isso daí, vamos fechando, porque a gente vai gravar um outro programa, tá? Certo? A resposta que me vem de pronto é uma via de mão dupla, Kleber. Claro. É uma via de mão dupla. Não dá para você pensar um lado sem pensar o outro lado. Não existe essa possibilidade. Porque, sabe aquela velha máxima de cobrir o pé e descobrir a cabeça? Né? Não tem uma coisa que diz assim? É um preconceito que se retroalimenta. Entendeu? Se você não vai na direção dos 2 lados, se você toma uma direção só,
não tem efeito, nada acontece. Então, definitivamente, é uma via de mão dupla. Vocês sabem, eu tenho que encerrar mesmo. Ok. Né? Então eu vou encerrar e nós vamos conversar e eu vou encerrar com uma palavra. São duas palavras, empatia e respeito. O grande lance, esse grande engodo, essa grande confusão em torno à diversidade, no seu senso maior, é porque eu não tenho a capacidade de me colocar no lugar do outro. O dia que eu consigo fazer isso, na hora que eu me ponho lá e questiono, mas eu tô ali, o que essa pessoa está passando, como é que está rolando, eu tenho a impressão que muita coisa poderia ser amenizada. Dos dois lados, porque a pessoa que está chegando, que seria então aquela que recebe o preconceito, de entender também que aquelas outras pessoas, às vezes não por maldade, porque tem isso também. Sim, vamos tirar, elas foram educadas. É uma questão de ignorar, ignorar. Existe a questão da ignorância sobre uma série de questões. Então, gente, nós temos que realmente encerrar o nosso programa hoje. Para você em casa, o intuito cada vez mais desse espaço é a gente poder trazer questões para que você reflita, para que você converse com as pessoas que estão à sua volta. Porque talvez você consiga mais resultado que nós. Nós estamos levantando lebres. Talvez você encontre soluções. E por isso, o espaço capacidade. Ser capaz. Uma cidade capaz. E no próximo programa, inclusive, eu gostaria muito de conversar com vocês sobre Teresópolis, que também é um indivíduo, também é uma empresa. Ok? Gente, muito obrigado mesmo pela presença de vocês e eu vou segurar vocês e nós vamos gravar um outro programa, se vocês aceitarem o convite, tá? Gente, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.